Dando sequência à nossa programação, vamos agora com uma palestra que aborda o coração da transformação digital nas operações industriais, o PPCP, com uma visão prática e estratégica sobre como o planejamento, programação e controle da produção evolui na era digital. Convidamos ao palco Henrique Marcelino, diretor de tecnologia e serviços, e Gustavo Bernardi Pereira, consultor da APES3. Bem, bom dia, pessoal. Então, vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona o PCP para quem não é do PCP, né? Só levanta a mão para ver quem que é do PCP aqui. Ok, tem bastante gente. Tá, tem bastante gente. Então, vocês já viram mais ou menos dentro da sala do PCP, né? E aqui a gente vai falar daquela parte que segue o que o Lucas tinha comentado, né? Então, ele falou da parte do desenvolvimento. E agora a gente vai falar como que a gente consegue fazer esse produto que foi colocado no RP virar realidade no chão de fábrica, tá? Então, a gente vai ter os diversos ambientes dentro do ambiente fabril, né? Da parte da engenharia, a parte de PCP, a parte do chão de fábrica, né? Que é basicamente a proposta dessa nossa conversa de hoje. E cada uma dessas partes está sendo coberta, né, por uma palestra. Então, a gente teve a parte da engenharia, que foi aqui com o Lucas, né? Eu aqui com a parte e o Henrique com a parte do PCP, e a parte do chão de fábrica, que vai vir com o Raul. E na vida real, além da sala de descagem, tem a parte da vida do filme, né? Porque o que acontece? A gente tem 3 grandes papéis do PCP, que é pegar os dados que você recebe de 1 milhão de lugar, tem que consolidar tudo isso e passar para frente, para produção, para compras, para outros setores. E a vida não é tão simples, porque sempre tem incêndio para vocês apagarem. Então, a ideia é que tenha menos incêndio, e o incêndio que tiver, vocês consigam apagar rápido. E todo mundo espera que você seja esse daqui, que é justamente o analista. Então, quando você fala analista de PCP, é a pessoa que faz análise. Mas muitas vezes ele acaba virando um mergulhador ou bombeiro. Tá? Então, não precisa ser dessa forma. Então, aqui, eu passo para o Henrique para ele comentar como que funciona o início dessa brincadeira, tá bom? Pedir para o meu amigo me ajudar no áudio. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de todos aqui nessa manhã aí memorável para todas, para o Grupo ADA, né? Para a nossa associação aí. O primeiro evento internacional que a gente fez aqui no Brasil, né? Os outros eventos eram 100% nacional. Então, estamos aí com um evento internacional, com tradução simultânea, bem chique. Então, muito obrigado pela presença aí, tá bom, pessoal? Após a gente explorar a questão do PLM aí com o Lucas, com o Carlos, para o desenvolvimento de projetos, de produtos e processos, é fundamental a partir de agora a gente entrar nesse mapa que o Eduardo mostrou lá no início, né? E a gente falar um pouco sobre o OpCenter APS, que é a nossa especialidade na APS3, né? O mestre Aparecido aqui já há muitos anos vem implantando o OpCenter APS aí no Brasil inteiro, e aí passou agora a missão para a gente continuar, e a gente consegue, por meio dessa ferramenta da Siemens, fazer com que o antigo Preactor, famoso Preactor, né, tenha uma função estratégica de, por meio da capacidade finita, ajudar a empresa no planejamento e na programação. Então, no ambiente dinâmico da indústria, de qualquer área, né, seja área automotiva, área de alimento, petróleo, todas as áreas industriais, é extremamente importante que a empresa tenha uma ferramenta dinâmica para tomar decisão, tudo bem? Então, o APS ele ajuda o PPCP nessa tomada de decisão. Então, é bem interessante hoje que a gente vai conseguir compartilhar uma parte do conhecimento teórico que eu vou trazer para vocês aqui. A minha apresentação ela vai ser um pouco mais não detalhada do produto, tá bom? Eu vou usar o produto como se eu fosse um programador, que vai passar rápido as telas, e a gente vai explorar um pouco dos resultados gráficos que a ferramenta dá, e direcionar isso para que o planejador e o programador consigam dar subsídio
ou dados concretos e assertivos para a diretoria tomar decisão no negócio. Legal? Essa é a grande importância da ferramenta. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir. Então, a historinha que a gente começou a contar lá, nós temos o PPCP, o PLM terminou a parte do desenvolvimento do produto e processo. Já está na hora de gerar a ordem de produção? O simples fato de você ter o pedido, ter a estrutura, a MBOM, né? A BOP, é o suficiente para a gente fazer o planejamento? Já pode abrir a ordem de produção? É fácil abrir a ordem de produção? Então, a nossa ferramenta de APS, né? De planejamento e programação avançada da produção, ela consegue fazer com que a gente explore de que maneira a gente vai explorar a gente vai gerar as ordens. O que a gente precisa analisar para gerar uma ordem de produção com qualidade? A gente precisa analisar os gargalos, a gente precisa analisar a política de estoque, se a empresa vai trabalhar MTO, MTS, Make to Order, Make to Stock, se a empresa vai considerar ponto de ressuprimento, tudo bem? Política, quantidade mínima, quantidade máxima, vai explodir o MRP, ou quem vai explodir o MRP é a filial. Temos clientes aí que a gente está com um projeto que o global gera o MPS e quem explode é a filial. Qual a estratégia de implantação? Então, essa base cadastral é extremamente complexa e é o coração de qualquer projeto. Então, foi bem interessante essa trilha digital que a gente traçou aqui com a Descar e com a Tassaroli, que a gente conseguiu identificar com a Siemens ferramentas que ajudam as empresas a integrar os dados vindo da engenharia com o RP para depois vir para a gente facilitar a vida na integração. Tá legal? A base de dados da minha apresentação também ela é a parte mais demorada, os vídeos mais demorados estão agora no cadastro, porque a gente tem muito dado. E os dados que a gente precisa para planejamento são diferentes dos dados para programação. Os dados do planejamento são dados mais estratégicos, mais macro, tá bom? Que a gente vai estar preocupado mais com gargalo. O planejamento ele é mais grosseiro. E a programação, ela é detalhada, ela é teoria das restrições pura. A gente vai pegar os detalhes de forma mais detalhada necessária, não possível. Tem o pessoal da PadTech, que eu lembro que no começo do projeto a gente pegou todas as restrições possíveis do projeto, colocou na ferramenta e viu que não deu certo. Então, a gente tem que, aí, junto com os especialistas, que é o que o Eduardo até comentou no começo ali, a importância de ter um especialista que tem experiência para implantação ajuda a gente a escolher o melhor dado para fazer o melhor projeto possível. Tá bom, pessoal? Então, é nisso que a PES3 ajuda. E uma coisa importante que não faz muito, a gente não conversou muito, que é essa questão do forecast e das ordens de venda, né? Então, as atividades de S&OP, os pedidos de vendas, os pedidos firmes são extremamente importantes também no planejamento. Tudo é baseado nisso. Então, empresas make to order ou empresas make to stock tem que ter forecast. Tudo bem? Então, sem isso, a gente não consegue fazer um bom planejamento. Então, a explosão do planejamento parte de um bom forecast. Tudo bem, pessoal? Então, é um ponto bem importante. E com isso, a gente consegue ter o planning, que é o planejamento. Seria a parte do MPS, o plano mestre de produção, né? Master Production Schedule, ou com capacidade finita. Essa é a grande vantagem do APS. No RP, nessa apresentação eu vou mostrar para vocês a forma com a qual o RP roda um MPS ou um MRP sem capacidade. Então, ele gera um MRP não sabendo se a empresa consegue ou não fazer. O APS, ele analisa isso de forma macro, mas é uma análise que ajuda a empresa a fazer um planejamento mais assertivo, que realmente vai caber na fábrica. Tá legal? E depois a explosão do MRP. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu separei aqui uma sequência de um programador, um planejador, e depois o Gustavo vai fazer as vezes do programador. Tá? A minha ideia é mostrar de uma forma demonstrativa, a gente não vai entrar muito no detalhe. Eu fico à disposição para vocês essa modelagem que eu estou mostrando aqui no vídeo. Ela está na minha máquina. Quem quiser entrar no detalhe comigo depois, a gente pode explorar essa modelagem aqui individualmente, tá bom? Então, aqui eu vou passar a modelagem, um vídeo mostrando a modelagem, mostrando os principais cadastros relacionados com esse slide anterior, que podem vir do RP ou do próprio PLM. Depois a gente vai definir o horizonte de planejamento, a granularidade do horizonte de planejamento. A gente vai fazer o MPS e o MRP, considerando
os recursos infinitos. E, por fim, a gente vai fazer o que o APS entrega de melhor. Definir um gargalo, fazer o MPS finito e depois explodir o MRP para atender essa finitude. E aí melhorar o fluxo de caixa da empresa, melhorar o estoque, giro de material, tudo bem, etc. Tá bom? E, por fim, mostrar alguns relatórios nativos que o software tem, alguma visão genérica que o software tem. Tá bom, pessoal? Então, agora é uma sequência de vídeos que a gente vai ver isso. Então, a primeira parte de cadastros. Então, tudo se inicia, o planejador, ele entra, essa é a cara do software, ele entra lá e faz a integração do RP, ou vindo do MES, do PLM, né? Então, esses dados são integrados. Depois dessa integração, a gente consegue observar esses cadastros na tela de itens ali. Então, a tela de item, a gente clica no item ali, a gente consegue ver os parâmetros que foram integrados. Então, o produto pode ser MTO, MTS, Make to Order ou Make to Stock, que é sinalizado aqui naquele flag. A gente pode definir dias de cobertura, dias de cobertura máximo, mínimo ou alvo, quantidade mínima e múltipla, tanto para produto MTO ou MTS, tá legal? Então, isso é bem importante, porque o planejamento vai ser baseado com base vai ser realizado com base nessa análise. E aí, os parâmetros da BOP, tempo de setup, taxa por hora, quantidade de mão de obra necessária, horas de mão de obra, custo, lead time. Então, todos aqueles parâmetros que vêm lá da engenharia são integrados aqui. Unidade de medida, se vai ser rate per hour, peso, se vai ser quantidade. Então, essas informações que vêm na engenharia são integradas com o sistema para a gente fazer o planejamento. Aqui, a nível de planejamento, a gente define também um gargalo por meio dos recursos, e a gente consegue ter também variações de quantidade mínima e múltipla em função do recurso e taxa por hora também em função do recurso. Uma máquina mais rápida ou mais lenta em função da característica da máquina. Então, todos esses dados podem ser integrados, tá legal? E aí, em seguida, a gente consegue definir ali se o produto vai ser o MTO ali também, né? Ali eu mudei, ele fez aquele flag aqui, né? Esse flag mostra que vai ser MTS. Tá legal? Aí aqui o tamanho máximo da UP, etc, pessoal. Então aqui a ideia é mostrar para vocês os diversos dados necessários para o planejamento, que são integrados ou do RP ou do PLM para realizar o planejamento, tá bom? Aí agora a gente vai ver a lista de materiais, que é a BOM. Essa BOM, ela é específica para planejamento. Então aqui a BOM, ela vai considerar tudo que você vai comprar, o que tem no produto e os insumos, para na hora que rodar a demanda, a gente realizar a compra. Tá legal, pessoal? As quantidades, quem é pai, quem é filho de cada um. Então, aquela estrutura que a gente tem lá na engenharia, ela é integrada para cá. E qualquer alteração na engenharia vai alterar aqui também. Essa integração é bem interessante. Depois da lista de materiais, a gente consegue identificar os cadastros de recurso, que eu já tinha até mostrado lá na hora que a gente estava vendo os itens. E aqui a gente consegue também, além dos recursos, o grupo de recursos. Então, você pode ter uma linha de montagem alternativa para realizar aquela operação, máquinas alternativas, tá legal? Em termos de gargalo. Importante que os recursos aqui no planejamento, eles são gargalo, a gente não se preocupa com recursos de forma detalhada, tá legal? Em seguida, a gente vai observar os estoques. Ele vai entrar aqui nos estoques. Eu vou entrar, né? Que eu fiz esse vídeo. Então, a gente importa o estoque atual da empresa na hora da importação, qual era o estoque que nós tínhamos para considerar no planejamento. Então, todo o estoque é importado. A gente vai importar também as ordens de compra e as ordens de produção que já existem no sistema, para que elas sejam consideradas no planejamento, no cálculo do MRP e do MPS. E, por fim, as questões de demanda. As ordens de venda e as ordens de produção. As ordens de venda, desculpa, previsão de venda, né? Então, a ordem de venda são os pedidos firmes e as ordens e o forecast, que é a previsão de venda. Tá legal? Então, feita essa integração dos cadastros, a gente está preparado para realizar o planejamento. Tá bom? Depois da integração dos dados, os dados dentro do sistema, a gente pode definir. Qual que é o próximo passo? Definir o horizonte de planejamento. Esse horizonte de planejamento é feito dentro do planejador. O planejador, a gente vai definir
dependendo da estratégia da implantação do processamento que você quer realizar um planejamento de curto prazo para entregar a ordem para a fábrica ou de longo prazo para tomar decisão com a diretoria. Então, você vai definir ali o horizonte em termos de meses, dias, semanas, né? Então, a gente consegue definir horizontes de acordo com a necessidade do processamento que está sendo realizado. Tá legal? Feito isso, o sistema ele vai criar para cada part number da lista de materiais uma linha e ele vai gerenciar individualmente para cada data, ou cada horizonte, cada granularidade que você definiu ali, seja semana, dia ou mês, um tratamento específico, tá legal? Então ele vai criar aqui em cima, ele vai calcular uma necessidade de demanda, de estoque, de MPS para cada período que você definiu. Então aqui eu coloquei 40 dias, então para cada part number ele cria 40 linhas. Então, se você tiver uma estrutura muito grande, para cada nível da estrutura, ele vai criar 40 linhas, dependendo do horizonte que você colocar lá. E ele vai tratar isso de forma individual. Em seguida, a gente vai fazer o cálculo do MPS, considerando a capacidade infinita. Então, qual que é a ideia? Simular algo que o RP faz. RP SAP, RP DataSul, TOTUS, né, os RPs de mercado. Então, a ideia e a vantagem do OpCenter APS no Model Planning é que você consegue ver esse tipo de processamento de forma gráfica. Então, aqui, a gente vai escolher a heurística ali que é infinita, e aí eu vou mostrar de que maneira que o software está fazendo o cálculo graficamente. Então, eu calculei o estoque ali, e ele vai mostrar ali as demandas e o fechamento de estoque negativo. Tudo bem? Deixa eu só... Eu sabia que isso ia acontecer? Opa! Aqui tem que ter uma habilidade na troca do slide, senão ele passa 2 vídeos. Quando ele chegar no gráfico. Qual que é a ideia ali, pessoal? Ele vai calcular o estoque e ele vai mostrar para a gente uma projeção do estoque negativo naquela linha preta, que ele ainda não calculou, ele só mostrou a projeção do estoque conforme a demanda, as demandas aqui, ó. Essas barras são as demandas e aqui é o estoque. Conforme vai consumindo o estoque vai ficando negativo. Quando a gente processar o MPS, o sistema vai transformar umas barras verdes aqui, que seria a ordem de produção gerada, para querer eliminar o negativo. Então, e aqui eu estou mostrando um produto MTO e MTS. Esse aqui é o MTS, que tem a curva de estoque, né? Eu vou mostrar lá daqui a pouco aqui para vocês. Esse aqui é o produto MTS, a curva verde é o estoque-alvo, a curva amarela é o mínimo e a linha preta é o estoque-alvo. O objetivo é que a linha de estoque fique no meio. Como ele está infinito, ele ficou. Ele atendeu a curva de estoque. E aqui o item MTO que ele vai produzir só o que vai vender. Tudo bem? Então, a ideia é o software ele tem essa interação gráfica até para facilitar a visualização do resultado por meio do planejador. A grande vantagem do software é essa. E aqui eu maximizei para mostrar para vocês de forma infinita a capacidade aqui em rosa, né? E aqui ele não se preocupou com capacidade, ele estourou. Então ele abriu ordem para entregar naquela data mesmo sabendo que não vai conseguir fazer. Ele não tem a preocupação de controle de capacidade aqui nesse planejamento. E aí eu mostro aqui de forma... O software, você não precisa ver tudo graficamente, você consegue também abrir alertas e escolher aqui os diversos recursos e analisar quais excederam a capacidade. Então, a interação com o usuário é muito prática, além de ser gráfica. Tá legal, pessoal? Então, a gente vai perceber agora que o software vai tirar a maximização e aqui ele está mostrando um componente, que é um F aqui de componente, né? Um tubo. E agora eu vou explodir o MRP. Ele vai explodir o MRP para os filhos e ele faz o mesmo comportamento. Então, a grande vantagem do APS, da Siemens, aqui o OpCenter APS, antigo Preactor, é que você consegue dividir a análise de planejamento a nível de produto acabado, estabelece um gargalo, controla, faz a explosão com base nesse gargalo, depois controlou o gargalo, você explode o MRP. Nesse está infinito, agora a gente vai ver a vantagem de fazer no finito. Tá legal, pessoal? Então, aqui eu rodei ele 100% infinito e a gente vai rodar no finito. Então, eu já vou deixar os gráficos previamente selecionados aqui. O cenário que a gente rodou anteriormente, ele está aqui exatamente mostrado. Então, qual que é a ideia? Eu vou habilitar uma heurística agora de finitude. Então, eu vou pedir para ele criar uma heurística que ele vai restringir.
Tudo bem? Agora ele vai rodar, ele vai processar o planejamento novamente, considerando restrições no gargalo. E a gente percebe que agora ele equilibrou. Nenhuma ordem foi mais produzida estourando a capacidade. Se eu agora explodir o MRP dessa forma, a fábrica vai conseguir atender isso. Tudo bem? Então a gente consegue fazer que antes de mandar para a programação, o planejamento considere as restrições do gargalo no nível de SKU, a nível de produto acabado. E a gente percebe que no gráfico agora, a curva de estoque não está mais de acordo com que ela estava. O MTO virou um estoque e o MTS não atendeu a curva. Então mostrou que a empresa não tem capacidade de ter estoque. Ela está se iludindo, querendo falar que no RP tem estoque. A capacidade da fábrica com os turnos mostrados não tem essa possibilidade. Não adianta, você vai jogar isso para o schedule para ver isso? Então a gente consegue ver isso, observar esse cenário de planejamento no planning. Tá bom, pessoal? Em termos de visualização, essa é a ideia aqui. Aí aqui, depois que termina esse planejamento, a gente consegue ter uma visão geral do planejamento aqui, por meio de alguns gráficos nativos aqui do planning, que eles vão mostrar para a gente o seguinte. Ele vai mostrar para a gente ali uma projeção de estoque geral, considerando produção e consumo e o estoque final. Considerando todos os SKUs, todos os componentes, ele soma tudo e mostra para nós uma visão generalizada. Aí aqui a gente consegue ver tanto em termos financeiros como em termos quantitativos. Tá bom? E também o software apresenta algumas ferramentas de gráficas em termos de relatório, né? Não gráficas, mas relatórios gerenciais ou estratégicos. Aqui eu vou mostrar um relatório padrão do sistema que ele mostra, que ele indica a capacidade utilizada e o percentual utilizado. Então ele vai mostrar aqui para a gente que no gargalo a gente vê que está 100% utilizado. Então a gente vê que no planejamento a gente está usando 100% do turno, tá bom? Ele vai mostrar aqui embaixo, ó, quando eu vou descendo aqui ó, onde está o 100%, né? 100%. Nesse dia 16, eu tenho 21 horas disponíveis, estou usando 21. Então, isso ajuda a gente a entender onde o gargalo da empresa realmente é gargalo, tá legal? Então, pessoal, é uma apresentação bem breve para ilustrar para vocês a integração entre engenharia e planejamento, a necessidade disso. E agora, feito esse planejamento, capacidade infinita, a gente vai integrar os dados com o RP ou com o próprio scheduling para fazer a programação detalhada, tá bom? Aí eu devolvo a palavra para o meu amigo Gustavo. Certo. Então, o que acontece? A gente fez a parte de trazer os dados para o RP e ter essa visão do que eu preciso de ordem de produção e de pedido de compra. E agora a gente vai entrar no detalhe e entender como que cada máquina vai estar se comportando, o que a gente vai colocar em cada setor, quais mão de obras a gente vai precisar, quais ferramentais e assim por diante. Então, se você tiver essa ideia de, agora que eu tenho as minhas ordens abertas, eu só preciso sequenciar. E aqui que a parte fica interessante, que a gente volta para o início da nossa conversa, que agora começa a pegar fogo e a gente tem que mergulhar nos dados. Então, quando você está olhando só para a ordem de produção, ordem de venda, ordem de compra, você vê, está tudo bem, eu só tenho isso que eu preciso tratar. Só que se você começa a olhar mais a fundo, você vê que nem tudo são flores. Então, o que acontece? Você começa a ver outras variáveis que você vai ter que começar a buscar de diversos lugares diferentes. Às vezes de uma planilha, às vezes do RP, às vezes do WMS, às vezes do MES. E tudo isso começa a adicionar complexidade no sequenciamento de vocês. Então, isso é uma coisa muito importante de levar em consideração, porque se você ignorar, alguém vai ter problema, alguém não vai conseguir atender no prazo, alguma ferramenta vai ficar perdida e você vai dizer que pode produzir em um lugar, mas ela não vai estar lá, ou você espera que existam 5 pessoas para produzir em uma bancada e daí você não vai ter porque elas foram alocadas para outro lugar. Então, quando a gente começa a lidar com esses tipos de elementos, fica um pouco mais complexo. Então, aqui eu vou falar de 3 momentos que a gente vai fazer vínculos com compras, com comercial e uma visão de cenários.
tá? Porque o que acontece? O PCP ele não é o único setor da fábrica. Ele recebe o que vem do planejamento e ele reporta para compras o que estiver faltando. E ele recebe o que tem de vendas que ele precisa produzir, né? E ele precisa saber o que é o melhor cenário, tá? Então aqui a gente tem uma visão da parte de sequenciamento, certo? Então a gente vai ter as nossas máquinas, os nossos calendários, os nossos fornecimentos, as nossas ordens de venda, né? E a gente tem as ordens que foram geradas e elas vão ser jogadas para o lado do gráfico de Gantt. Das diversas formas de sequenciamento que a gente tem aqui, eu escolhi uma para a gente poder ver como funciona. E eu posso realçar uma ordem para eu ver onde ela vai começar, onde ela vai terminar e quais os vínculos que ela vai ter. Então, por exemplo, eu vejo a ordem de venda, a ordem de estoque que eu estou consumindo, os vínculos entre operações. Então, aqui eu tenho uma ordem de 2 operações que está vinculada com outra e assim por diante, até eu chegar nessa etapa de montagem, que eu tenho vários fornecimentos chegando nela ao mesmo tempo. Isso aqui tudo é puxado da lista de materiais, que veio do PLM, que veio passado pelo planning, e eu identifiquei que existe uma falta. Quando eu ponho a ordem 44, que tem uma falta no centro, eu vejo que antes dela tem outra falta. E eu cheguei aqui na origem do problema. Então eu vi que para a ordem 16, eu tenho o item 200, que faltam 50. E aqui embaixo eu vejo como é que está a minha curva de estoque em função do meu sequenciamento. Então eu consigo olhar né, os meus estoques, os meus consumos ao longo do tempo, até chegar num momento de ruptura. Tá? E daí, para não ter essa ruptura, eu vou conversar com o setor de compras para ele poder saber o que eu tenho que passar para ele. Então eu posso consolidar todas essas faltas que a gente vai ter, que daí isso aí é o nosso incêndio que a gente tem que apagar. A gente conversa isso aqui e vê, essas são as ordens que vão ser impactadas se eu não tiver essa matéria-prima, essas são as ordens de compra para atendimentos parciais, e essas são as minhas faltas. Então aqui eu consigo tomar uma atitude muito mais objetiva e focada nos dados que a gente conseguiu consolidar em um lugar só. Tá? E aqui é outra ponta. Então aqui eu vou falar com o pessoal do comercial. Então o que acontece? Quando eu vou falar com o pessoal do comercial, eu quero saber o que está atrasado. Então eu posso pedir para ele realçar para mim só as ordens que têm previsão de terminar em atraso. E daí o que acontece? Eu posso pedir, por exemplo, para ele me trazer por cliente. Então eu vejo que cada uma dessas faixas vai me trazer um cliente específico e as respectivas ordens, me dizendo se ela está atrasada e quanto, e se ela está adiantada. Eu posso puxar relatórios dizendo, olha, essa ordem está com tantos dias de expectativa de atraso, ou tantos dias de expectativa de antecipação. Mas vamos imaginar o seguinte, ele pediu para mim, quando eu consigo entregar um determinado produto? Eu posso abrir uma ordem que a gente chama de ordem de consulta, que vai pegar um roteiro que eu tenha cadastrado e ele vai gerar uma ordem fictícia da quantidade que o pessoal me pediu. Quando eu clico OK, ele gera, baseado na estrutura do produto que eu tenho cadastrado e considerando as restrições que eu tenho do que já está lá na fábrica, ele gera todo esse caminho para me dizer, olha, eu termino nesse dia. Aí vocês colocam uma margem de segurança e podem pedir para o pessoal do comercial fechar a ordem nessa data. Tá? E daí vocês podem deixar isso aqui dentro do teu gráfico de Gantt para alocar um espaço nesse seu planejamento, de sequenciamento. Né? Por fim, a gente vai fazer comparação de cenários, porque tem diversas opções e qual que é a melhor. Então, aqui a gente tem opções de ver como é que está o atendimento, se eu tenho atraso, quanto tempo de setup eu tenho nessa programação, quantos dias eu levo para poder entregar todo esse pacote de ordens que eu carreguei. Né? Eu posso, por exemplo, trazer algumas visões de relatório. Então, eu gero os meus cenários e uso alguns gráficos para poder comparar um parâmetro que faz sentido para mim. Então, eu posso colocar
por exemplo, setup, custos, data de entrega, né, lead time. Então, todos esses elementos, eles ajudam a gente a tomar uma decisão e fazer com que o analista fique naquela figura do meio, que é justamente o analista em si, certo? E agora, a gente faz só a parte final, que é mandar para o chão de fábrica, certo? Então, teoricamente, está tudo certo. Então, eu vou liberar para a fábrica as ordens de produção. Até aí tudo bem. Até que, um tempo depois, a gente lembra que o filme tinha um bombeiro, né? E daí, a gente vê que o pessoal chega e fala, olha, chegou uma ordem urgente, acabou a matéria-prima, a máquina quebrou, fulano faltou. Como que a gente consegue resolver isso aí? Aí, entra o nosso famoso bombeiro para poder apagar esse monte de incêndio. Tá? E daí aqui eu vou colocar só 2 incêndios pequenos. Tá? Para algumas pessoas pode não ser tão pequeno assim, mas enfim, vamos ver. Então imagina o seguinte, a gente vai falar assim, eu vou liberar isso aqui para a fábrica. Eu defino um determinado horizonte que eu vou mandar para a fábrica e falo, olha, isso aqui é o que eu vou liberar para a fábrica. E daí, tudo que vier depois não vai ser impactado pelo que eu estiver fazendo, porque aquelas ordens elas já vão ficar paradas ali. Então, as próximas ordens que eu for trazer, elas não vão impactar no que já está lá embaixo na fábrica. Eu não vou mexer setup e tudo mais. Daí o pessoal fala assim, olha, eu tenho uma ordem urgente, eu quero que esse cara aqui, esses vermelhinhos, né, sejam colocados agora. Assim que terminar essa parte da fábrica, a próxima vem. Então eu adiciono ela ali e depois eu coloco todas as outras ordens. Eu posso fazer isso de forma manual ou eu posso colocar para ele fazer automático, tá bom? Certo? E daí, vamos simular uma quebra de máquinas. Máquina sempre quebra e a gente não escolhe quando, né? Então, por exemplo, se eu tiver nessa sequência que tudo inicia pelo corte e meu corte quebrar, isso vai gerar um problema grande. Só que se você fala assim, olha, a manutenção falou que dia 13 a minha máquina vai estar pronta. Você coloca e gera uma mudança no calendário dizendo que ela não vai estar disponível. Só que você tem que conseguir entender o que vai estar acontecendo nos outros pontos. Se vai ter algum problema que foi gerado por conta desses dias que ficou sem funcionar. Então, você verificou e agora você simplesmente repara e pede para que essas ordens que devem ser feitas depois sejam empurradas para frente. Tá? Então, agora você teve uma alteração, né, uma correção do que você tinha que estava com problema. Então, aqui, só para a gente poder resumir, a gente tem esses 3 papéis. Aqui, o mergulhador de dados, a ideia é conseguir reduzir o trazinho do PCP para fazer análise, tanto para o setor de PCP, quanto para os outros que estão em volta da gente. Tá? Agora eu volto para o Henrique poder fazer o fechamento dessa nossa conversa. Tá? Obrigado, senhor. Muito obrigado, Gustavo. Então, agora, para a gente refletir um pouco, por que uma empresa investe em um sistema avançado de planejamento e programação, né, o APS? Qual que é o objetivo? Qual a intenção que a empresa tem com isso? Então, a gente tem aqui presente alguns clientes e a gente observa esse benefício, né, da utilização do OPS ao longo do tempo. O ganho que a empresa tem é gradual. Nenhuma empresa, parafraseando o meu amigo Renato, está 100% preparada. Então, a ideia a gente tem uma estatística comprovada academicamente e na prática que 100% dos clientes antes do APS usam Excel. Então, a gente está no nível de maturidade baixo aqui. Tá legal? Então, começa o projeto, gradualmente o cliente começa a ter ganhos com a ferramenta. Tudo bem? E ao longo dos anos, ou dentro do próprio horizonte do próprio projeto, algumas empresas chegam no nível intermediário ou no nível avançado durante o projeto, e com certeza ao longo dos anos ela chegará no nível avançado e vai tirar benefícios da ferramenta. Tá legal, pessoal? Então, o investimento vale a pena porque tem valor.
O valor ele é comprovado por meio dos clientes e por meio de estudos acadêmicos sobre o assunto, tá bom? Certo? Então, é uma reflexão que eu trouxe aí para vocês. E com isso a gente encerra a nossa apresentação aí dentro do prazo, senhor Eduardo. Obrigado.